Você pode aí abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Gente, uma das coisas mais difíceis para a gente que ministra a palavra, que prega, é colocar o tema da mensagem. Né? E o pessoal ficava falando para mim, qual é o tema? Qual é o tema? Que eles precisavam colocar. Né? E eu, até o último momento, eu estava na dúvida. Né? Mas eu creio que essa é a verdade que nós vamos falar hoje. E eu queria falar, o tema de hoje é conselhos pastorais para vocês. Vou dar alguns conselhos pastorais. Antes de eu dar esse conselho pastoral, eu queria trazer uma palavra que queimou muito no meu coração, que eu tenho certeza que eu tenho que trazer essa palavra para você. Então talvez fique algo assim com vários assuntos hoje aqui. Então não estranhe esses vários assuntos. Peraí, o Lore saiu de uma coisa, foi na outra, então você se engata na hora que eu mudar aí, ok? Lucas capítulo 1, de 1 a 4. Quem está com fome de Deus aí? Eu queria que você pegasse na mão da pessoa, para a gente orar por esse tempo da palavra, amém? Pai querido, nós agora acalmamos nosso coração, Pai, para te ouvir. Senhor Deus, queremos te ouvir. Queremos te conhecer mais. Ó Senhor, e que a tua palavra, Senhor, seja como uma semente do nosso coração. Nós agora aramos o nosso coração, para que essa palavra, para que essa semente entre e venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, eu oro pelo meu irmão da direita, Senhor, para que ele seja cheio da tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, para que ele venha ouvir aquilo, não aquele que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu orei só pelo irmão da direita, né? O irmão da... Meu Deus do céu. Senhor, o irmão da esquerda também. Se você está na esquerda. Lucas 1, de 1 a 4. Acho que você que estava na direita, na esquerda, ficou pensando, o que ele tem com a esquerda? Nada. Nada a ver esse assunto. Ficou engraçado agora. Nessa época de briga, qualquer coisa que você fala é motivo, né? Não, mas você é da esquerda ou você é da direita, gente? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, né? Eu acho que a gente tem que buscar o reino de Deus, né? As pessoas me questionam, falam assim, que você acha? Eu falei assim, eu acho que a gente tinha que orar pedindo o reino. Porque a justiça do reino que vai mudar a vida das pessoas. Quando nós, e a começar de nós, você vai ver que dentro desses conselhos pastorais, você vai entender que, se você seguir esses conselhos, você vai ver que vai mudar a tua casa. Da tua casa vai mudar o entorno seu. E começar a mudar através das nossas vidas. Nós que devemos transformar essa sociedade, né? Através da ação de Deus em nós, tá? Lucas 1, de 1 a 4, diz assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foi transmitido por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas, é gostoso você ler o livro de Lucas, que ele é muito minucioso nos detalhes. Lucas, ele era ali um escritor, ele era um médico também, mas também ele escrevia muito bem, né? E ele coloca ali alguns detalhes, e eu queria hoje falar de um detalhe que está escrito aqui no no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Mas eu quis ler esse texto para você, para falar dos detalhes, porque eu comecei a procurar referência nos outros evangelhos, e eu não achei. Por isso, aí eu coloquei esse texto. Cuidadosamente ele tirou algo. Isso que eu queria estudar com você.
Agora, vamos lá, Lucas 6, de 12 a 16, esse é o texto que nós vamos estudar. Ainda não chegou nos conselhos pastorais, tá? Mas daqui a pouco a gente chega. Vamos lá. Lucas 6, de 12 a 16. Naqueles dias, todo mundo achou aí? Bem. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Eu queria que você se atentasse nos detalhes. Você que já leu um pouco o Novo Testamento, já leu os Evangelhos, fique atento aos detalhes. Né? Então ele passou a noite inteira, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite inteira orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Quer dizer que ele já tinha várias pessoas que estavam seguindo, vários discípulos, e escolheu dentre eles 12, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, que é Natanael, em outras traduções, porque talvez seja filho de alguém para dar esse sobrenome, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou aquele que traiu, o traidor. Nesse relato, Lucas descreve Jesus e a escolha dos seus apóstolos, aqueles que foram enviados. A palavra apóstolo, ela era usada muito pelos fenícios e também pelos gregos. Quando eles dominavam algum lugar, então depois que eles dominavam aquela região, eles queriam colocar a cultura do povo deles, dos gregos no caso, ou dos fenícios, eles queriam colocar, então eles mandavam um navio cheio de pessoas, vamos colocar arquitetos, de construtores, de sábios, e levavam no meio daquele povo e construíam uma cidade com a cara ali daquela região. Roma depois os romanos pegou essa palavra e começou a usar. Então toda cidade que eles dominavam, eles colocavam ali a sua cultura, eles levavam sábios, eles levavam construtores, arquitetos, desenhavam. Então tinha ali como se fosse uma pequena Roma em cada lugar. Isso, o apóstolo, ele era chamado aquele que era o capitão do navio. Então o capitão daquilo era o apóstolo. E Jesus coloca ali, ele tinha discípulos, mas ele falou assim, eu vou trazer para mim mais perto de pessoas e chamar de apóstolos. Esses que vão colocar a minha cultura, esses que vão trazer o reino de Deus aqui para a terra. E vamos ver os detalhes do texto. Jesus passou a noite inteira orando. A noite inteira ali, para que alguns estudiosos falam, que era como se fosse das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã. Então são 12 horas. Jesus passou orando 12 horas por aqueles discípulos que ele havia escolhido. Quantas horas? Quantos discípulos? Então era o quê? 1 hora para cada discípulo. Jesus passou ali em oração por cada um daquele discípulo. Um princípio que a gente aprende é o seguinte, com Jesus ali, se você for fazer algo, ore. Se você está precisando de algo, ore. Quem aqui hoje entrou aqui, você está precisando de algo? Ore. Ore. A Bíblia fala que nós que somos maus, imperfeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então ore. Se você está com alguma decisão que você precisa tomar, ore. Se você está com uma dificuldade, ore. Eu sei que nós passamos por cada coisa. Vinha no caminho falando com a Aninha a respeito da pandemia aqui em São Paulo. Lá em Acauã era diferente, mas aqui em São Paulo o negócio pegou, né? Em São Paulo a gente não podia sair, não podia ver as pessoas, né? De vez em quando um fugia, né? Eu tô doido, vou fugir, né? Mas passamos um tempo muito difícil. E assim, quem tinha estrutura para passar aquela pandemia?
Vamos lá, quem ficou mal no meio da pandemia? Levanta a mão. Olha para o lado. Fala assim, eu sou normal. Ai, que legal, né? Quem aqui deu uma crise de choro no meio da pandemia? Vamos lá. Aí, ó. Quem é que falou assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí depois você falou, eu vou viver, né? Igual o Cid, né? Eu vou viver. Não, nós vamos morrer. Lá em casa a gente brincava, porque quando melhorava, nós vamos viver. Aí piorava, né? Porque tempos muito difíceis nós passamos. Mas é um tempo que nós dedicamos mais à oração, à busca a Deus, né? Então, você precisa tomar alguma decisão, ore. Jesus precisava tomar uma decisão. Eu nunca tinha me atentado para isso. Quando eu olhava, parecia que Jesus andava na rua assim, e ele falava assim, né, eu vou escolher os meus discípulos. Aí ele saiu da oração, ele desceu do monte, em direção ao mar, ele falou assim, você. Será que foi assim que Jesus escolheu os seus discípulos? Será que ele olhou para a pessoa, é você? Porque se você olha, assim, tendo muito cuidado com o texto e com Jesus ali, parece que Jesus escolheu tudo errado. Quem que já analisou a vida dos apóstolos? Quem já estudou um pouquinho? Vamos lá. Não é? Quem era Pedro, gente? Pedro era doido. Né? Um pouco igual você e eu. Né? Quem é que se vê muito na vida de Pedro aqui? Olha lá. Pedrão, aí um monte de Pedrão, né? Você olha os discípulos e fala, peraí, Pedro, ele era impulsivo, ele não pensava para fazer as coisas, mas tinha alguma coisa errada, né? Você olha e parece que estava errado, mas como que será que Jesus escolheu esses apóstolos? Antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria falar que no monte ele estava orando. O que é esse monte? É o lugar secreto. Você está precisando ter um tempo de oração? Vai para um lugar secreto. Vai para um lugar separado. O monte fala de um tempo sozinho com Deus. Você precisa se afastar das coisas que estão falando na tua cabeça. Tem muita coisa falando na tua cabeça. Que você está quase ficando doido já. Ou doida já. E aí você não consegue ouvir. Jesus também tinha isso. Você imagina o tanto de conselho que Jesus... Não, Jesus, não vai para Jerusalém agora. Não vai fazer isso. Ele tinha que saber o que ele ia fazer. Por isso ele dedicava um tempo de oração, para ter certeza. Eu imagino vocês, que aos 16 anos de idade, tem que decidir o futuro da vida de vocês. Né? E o Enem está perto, né? Começa a tremer já, oh meu Deus, né? O Enem, as FUVEST da vida. Você tem que decidir a sua profissão. Você tem que decidir muitas vezes, né? Se é aquela pessoa que você ama, que está chegando perto de você, e se aproximando, se é ela mesmo. Né? São muitas decisões que você tem que tomar. Né? E você precisa ter esse tempo de oração sozinho com Deus. O monte é esse lugar secreto. É o seu quarto de joelhos. É aquele tapete que já conhece você. Né? É o lugar que você pode chorar. É o lugar que você pode se humilhar diante de Deus, que você pode deitar diante de Deus. É esse lugar que você tem que chegar. Tá? Sabe, faça como Daniel, que se humilhava diante de Deus. Num tempo que ele precisava ouvir Deus, 3 vezes por dia ele orava a Deus. Tá? Mas entre aqueles que o seguiram, ele separou 12. Mas por que ele chamou esses? E eu vou voltar agora, falar um pouco da vida dos discípulos de Jesus. Você pega, por exemplo, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, né? E eles eram porvinha. Quem é aqui esquentado? Vamos ver aqui, vai lá. Vai, assume aí. Vou resolver tudo na faca. Né? Aquele negócio, né? Tudo que é briga, né? Eles eram assim, gente. Só você pegar o texto. Eles chegam em Samaria, passam, os samaritanos não receberam. O que eles falaram? Quem lembra do texto? Taca fogo. Senhor, o senhor quer que eu ore e mande os seus anjos botar fogo aqui em Samaria? Que é isso?
Jesus falou assim, vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Quem aqui já falou assim, esses bandidos aí, esses políticos, eu queria que botasse fogo tudo, né? E essa época é assim a época que a gente fica doido, né? É só você assistir um pouquinho de jornal, você fala, gente, esse cara nunca apareceu agora, resolveu aparecer, depois de 4 anos, né? E é um santo agora, o outro é santo. Mas vamos lá. Jesus começa a escolher os discípulos, e você sabe que tem um que ele escolheu, que é o Iscariotes, né? Gente, Iscariotes não é o sobrenome dele, tá? É que ele era de Queiriote, uma cidade de Judá. Então, você fica pensando que Judas Iscariotes é o sobrenome dele, é mais uma que você aprendeu, né? Beleza. Mas, esse cara, Jesus escolhe. Jesus não sabia que ele ia trair ele? Sabia ou não sabia? Sabia. Gente, Jesus sabia, porque Judas, ele era o cara que coordenava ali o sistema financeiro ali do ministério de Jesus, né? Cuidava das finanças ali, e ele que cuidava da sacolinha, não tinha um banco, ele era o banco. E ele fazia o que com o dinheiro? Roubava. Jesus sabia? Mas por que Jesus escolheu esse cara? Porque você está pensando que até aí os caras são Espera aí. Jesus poderia ter ido aos mestres de Israel e falar assim, eu quero os melhores, né, Marcelino? Eu quero os melhores. Dos alunos, dos discípulos, dos mestres, eu quero os melhores. Eu quero aqueles que são os mais estudiosos, 12 mais estudiosos. Aí vai ser o sucesso. 12 mais capazes. Gente forte, firme, 12 mais eloquentes, ou 12 mais sábios, ou aqueles que estudam mais, que estudaram mais, aqueles que se aplicaram mais. Me separem 12 daqueles que tiraram as notas mais altas na Universidade de Jerusalém. Tinha a Universidade de Jerusalém? Eu acho que não, mas vamos lá. Ele podia ter falado isso, mas ele não o fez. Pelo jeito, Jesus já conhecia aqueles que estavam seguindo. O texto mostra, e eu fiquei olhando os detalhes ali do texto, desse texto de Lucas, e quando eu percebi que ele era detalhista, e ele estava falando de detalhes, eu comecei a perceber que se você olha os primeiros capítulos, ele já tinha chamado Pedro. Seja meu discípulo, mas ele não tinha chamado ele para ser apóstolo ainda. E ele agora chama eles para algo maior. Agora, algo que eu percebi, Jesus não usou os mesmos métodos de escolha dos homens. Porque se fosse eu e você, como nós teríamos escolhido? Eu vou querer os melhores, né? Mais estudiosos, mais inteligentes, que falam melhor, né? Mas não foi assim. Se o método que Jesus usou fosse o dos homens, não seria em meio aos pecadores, aos pescadores, aos publicanos, aos zelotes, que Jesus escolheria seus discípulos. Como um homem escolhe? Como um homem escolheria? Fala para mim, Gabriel. Boa, pela aparência. Nós escolhemos as coisas pela aparência. Nós temos aquele ditado, né? Que fala, a primeira impressão é a que fica, e você já quer escolher. Olha a história aqui de Samuel. 1 Samuel 16, de 6 a 7. Abre aí comigo. Diz assim, quando chegaram Samuel, deixa eu contar o contexto primeiro. Deus fala para Samuel ir na casa de Jessé. Samuel era um profeta. E havia um rei de Israel que estava longe dos caminhos do Senhor, que era Saul. E ele falou assim, eu rejeitei, agora você vai lá na casa de Jessé, e um dos seus filhos eu vou ungir rei de Israel. E aí ele chega para ungir, e ele era um dos seus filhos, não falou qual que era. Deus fala para ele. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse o que o Senhor quer ungir.
Ele já olhou e falou, esse cara aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê o quê? A aparência. Mas o Senhor vê o quê? O coração. Então o que Jesus viu naqueles discípulos? O coração deles. Vamos abrir um parênteses aqui. Um parênteses. Que pode ser até um conselho pastoral. Como você faz as suas escolhas? Tudo que você faz é na aparência? Será que o que você está procurando, rapaz, né? Para você se relacionar é aquela moça mais linda, que tem a beleza, né? Que a sociedade fala, ou você está procurando o coração da pessoa? Menina, mesma coisa. Como que você faz as suas escolhas? Porque tem hora que você está procurando a sua profissão porque é para você ganhar mais dinheiro. Qual que dá mais dinheiro? Esse aqui que eu vou fazer aqui. Qual que é o salário mais alto? Esse aqui. Aí vai ser infeliz naquilo, porque não tem a ver com o teu ministério, com o teu chamado. Quem está me entendendo? Como você faz as suas escolhas? Você está fazendo as suas escolhas baseadas nas emoções, naquilo que você vê, ou no propósito que tem para a sua vida? Por isso que você precisa entender o propósito. Um conselho pastoral. Fecha aspas, né? Ah, mais uma aqui, que eu marquei aqui. Ló. Quando Abraão e Ló estavam no impasse, havia muitos rebanhos, e não dava mais para ficar junto. E ali eles subiram no monte. Quem lembra dessa história? Ló, para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para lá, eu vou para cá. Ló viu uma campina linda, os vales do Jordão, coisa maravilhosa. Ele falou, eu vou para lá, o lugar mais bonito. Em direção aonde? Quem lembra? Sodoma aí? E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Era um povo muito mau. E acabou com a vida de Ló. Então olha bem a sua escolha. Presta atenção no que você está escolhendo, cada momento da sua vida. Para. Pensa, analisa. Voltando aqui. Então, se Deus estivesse escolhendo pelo modo humano, pelo modelo humano, ele escolheria Pedro? Não. Ele escolheria Tomé? Por quê? Tomé duvidava de tudo. Ao mesmo tempo que falava, não, nós vamos, e falava que não ia dar nada certo. Escolheria Mateus? De maneira nenhuma. Um cara que era um publicano, um cobrador de imposto, que extorquia o povo além. Escolheria o Simão Zelote? Provavelmente não também. Jesus procura aqueles que o coração é totalmente dele. Deus olha para dentro de você. Deus não olha o teu exterior. Deus não olha a cena que você está fazendo aqui no meio da adoração. Se você levantou a mão só, Ele está olhando dentro do teu coração. Porque eu já fiz isso também. Está todo mundo adorando, levantei a mão também. Mas o meu coração não estava em adoração a Deus. Deus olha o nosso coração. Deus olha para ver se o nosso coração é totalmente dele. Deus procura uma mulher, meninas aqui, que o coração está vazio de si. O seu coração está vazio de si. Porque muitas vezes nós somos frustrados. E eu vou dar um conselho pastoral aqui. Frustrados na oração, frustrados na adoração. Entramos aqui e não experimentamos algo de Deus, porque nós não entregamos o tudo para Ele. A palavra diz, e eu sempre falo aqui, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. De o quê? De o quê? O que é todo? O que é todo? Todo, é tudo. Quem aqui, vamos ser sinceros, quem aqui já adorou a Deus pela metade? Vamos lá. Aí, ó, você sabe do que eu estou falando. Deus está falando com você. Vamos continuar o texto aqui. Ele procura uma mulher que o coração está vazio de si. Por quê? Para que ele possa encher dele.
Ele procura alguém como Maria, mãe de Jesus. Olha aqui o que está escrito em Lucas 1, versículo 38. Gente, estuda essa história. Capítulo 1 de Lucas e 2 Lucas, e 2 de Lucas aqui. A história de Maria. Meninas, estuda essa história. Respondeu Maria. Jesus, o anjo vem e fala para ela que ela ia ter um filho do Altíssimo. E ela ficou, como pode acontecer isso aí? E a palavra diz assim, que o Espírito ia vir sobre ela. E ela ia conceber de Deus. E o que ela falou? Sem dúvida nenhuma, assim, respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo a tua palavra. Ela teve certeza que aquilo era de Deus e assumiu aquela palavra, e que aconteça comigo. Parece que o Espírito veio sobre ela e gerou algo na vida dela. E é isso que acontece conosco, quando nós recebemos uma palavra de Deus. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós engravidamos daquela palavra de Deus, daquela impressão de Deus. Continuando. Um coração obediente. Um coração obediente fala de Davi. Atos 13, 22 fala assim. Atos 13, versículo 22. Depois de ter rejeitado Saul, olha só. Deus rejeitou Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Ele deixou de obedecer a Deus. Ele levantou um altar para si mesmo. No começo, gente, olha a história de Saul. Saul profetizava, Saul era um homem de Deus. Saul trouxe livramento a Israel. Mas no momento ele se desviou de Deus, ele começou a fazer coisas que não era para ele fazer. Olha só, e com uma boa intenção. O profeta havia atrasado e não poderia ali sacrificar, e ele foi, eu vou sacrificar. Ele não era sacerdote, não era a função dele. Depois de ter rejeitado Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Não ouvi nenhum amém. Então eu vou falar para você, ele procura. Deus procura. Deus procura, Ele procura. A Bíblia fala que Ele procura adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Pai procura. Hoje é que o Pai está procurando aqueles que o coração são totalmente dele. Jesus sabia o que Pedro ia fazer. Jesus sabia que Pedro ia o negar. Jesus sabia que ele não conseguiria resistir com as suas próprias forças. Jesus sabia. Jesus sabia que ele não conseguiria com as suas próprias forças ficar de pé. Se não fosse pelo Espírito Santo, dando força para ele, ele não iria continuar. João 20, versículo 3. Você pode perceber que Pedro, depois que Jesus morreu, ali até tinha vindo para os discípulos, mas ele ainda não estava conseguindo visualizar isso. Ele chega e chama os seus amigos, ali os discípulos, e fala, vamos pescar. Tipo, acabou, vamos pescar, vamos voltar àquilo que a gente era. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Vamos pescar. O que quer dizer? Vamos voltar para trás. Vamos voltar a fazer aquilo que a gente fazia. E ele falou. Pedro não se achava digno, pois havia negado Jesus, os seus discípulos. Porque eles falaram, todos os discípulos falaram, não, Jesus, nós vamos com o Senhor até a morte. Se o Senhor morrer na cruz, nós vamos também. E aí todo mundo, na hora da prova, fez o quê? Fugiu. Né? Mas Jesus sabia que Simão, o que Jesus começou a chamar de Pedro, porque esse era o nome, Simão, cana quebrada. Uma pessoa que não conseguia ficar de pé. E Deus, a primeira coisa que muda o nome dele, fala assim, você vai ser Pedro, você vai ser pedra, você vai ser uma pessoa firme. E Deus está falando isso para você hoje aqui. Jesus começou a chamar de Pedro, porque esse Pedro, cheio do Espírito Santo, poderia viver
tudo o que Deus tinha sonhado para ele. Eu anotei algo aqui. Quem sabe o que é um fusível? Todo mundo sabe o que é um fusível? Uns dias atrás, eu estava numa obra e de repente fez tuf e apagou todas as luzes, né? Aí, o que aconteceu? Havia uma alta tensão, uma rede de alta tensão, e havia uma pecinha desse tamanhozinho assim, ó, que chama o fusível. Aquele fusível queimou. Gente, uma potência tão grande de uma corrente, e uma pecinha tão pequena e tão fininha dentro, mas que faz a ligação ali daquela energia para o consumo, e aquela peça queimou. Nós somos esses fusíveis do poder de Deus que toca a vida das pessoas. Sabe, parece que tem um pouco de nós em cada discípulo, não é verdade? A gente é um pouco como Pedro, a gente é um pouco como Tomé, que tem hora que a gente quer que... Ou Tomé não, que Tomé, que duvida. A gente é um pouco entusiasmado. A gente é um pouco como Tiago e João, que quer fogo do céu. A gente é um pouco como Judas. A gente é um pouco de cada discípulo. A gente é um pouco como João, que amava Jesus e se debruçava nos seus ombros, era chegado. Porque tem hora que você fala, Jesus me ama. Ai, Jesus me ama, me ama. Você canta aquela música, de repente no outro dia você fala, ai, Jesus não me ama. Não é assim, não? Então a gente é um pouco assim. Mas Jesus não nos escolheu pelo que podemos fazer, ou pelo nosso conhecimento, ou pela nossa habilidade, pela habilidade que temos. Jesus, Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Você já foi escolhido por Deus. Não pelo aquilo que você sabe, não pelo aquilo que você pode fazer, não pelo seu conhecimento, mas Ele te escolheu porque Ele te ama. E nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos fazer a vontade do Pai. Mas com o Espírito nós podemos fazer a vontade do Pai. Em Efésios 5, de 15 a 20, fala que versículo 18 eu vou ler. Você pode ler ele todo na sua casa. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Essa palavra muitas vezes fala, eu não bebo vinho, não bebo nada não, pastor. Tô em paz, eu tô limpo, né? Eu tô limpo. O se embriagar não é só com vinho. Esse texto fala assim, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, ou que leva à dissolução, que leva você a se perder, que leva você a perder o controle. Essa palavra dissolução é que perde o controle. O que faz você perder o controle? O que faz você se embriagar? Será que a raiva, o ódio, a mentira e tantas outras coisas? Tem algo que te embriaga, que você precisa ficar longe disso. Tem algo que te leva à queda, que leva para longe de Deus. Algo que você tem que fugir. Áreas que somos fracos, que são tendências da nossa carne, que você tem que fugir disso. Como que eu faço? Foge. Paulo fala assim para Timóteo, foge das paixões da mocidade. Vamos lá ver. Quem aqui tem uma área que você é fraco? Vai, levanta a mão. Você sabe que ali você tem que fugir. Aí, ó. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Alguns você tem que lutar contra você mesmo. Aí você fala, deixa eu te explicar. Contra a solidão. Você quer ficar sozinho. Não tem gente que é assim? Meu negócio é ficar sozinho. Se eu estou sozinho, que eu estou bem. Mas a Bíblia fala que nós não devemos ficar sozinhos. A Val aqui falou também. Falou, não devemos ficar sozinhos. E não é bom que a gente esteja só. Nós precisamos de um dos outros. Mas você tem uma tendência. E cada vez você vai ficando mais solitário. Você tem que forçar encontros, amizades. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como eu falei, você é o fusível. Tem áreas na sua vida que você precisa de alguém orando por você.
Áreas que você é falho, que você precisa confessar para alguém maduro e pedir para ela orar com você, estar com você, até te vigiar. E aí, tá tudo bem nessa área? Como é que tá? Te liga, ó, como é que tá essa tentação? Porque é mais fácil você confessar para a pessoa, aqui entra um conselho pastoral. É mais fácil você confessar para a pessoa uma tentação do que um pecado. Agora, se você falar assim, eu acho que não é pecado, então aí você precisa ouvir a palavra do Rui da semana passada. Né? Você precisa. Porque você não entendeu o propósito, você não nasceu de novo ainda. Tá? Vamos lá. Então, essa área que você é fraco, vigia ela. Jesus disse para os seus discípulos, vigiai e orai para que não o quê? Caís em tentação. Então vigia, meu. Sabe a história do fusível? É um condutor. Um condutor, ele tem muita condutividade. Você estudou isso na faculdade de engenharia, Gabriel? Não, né? Não é engenharia elétrica, né? O Robinho sabe disso. Um fusível, ele tem que ter alta condutividade e não ter resistência. Qual o melhor material para fazer um fusível, Robinho? Cobre? Prata também me falaram, né? Que é mais caro, o pessoal não vai fazer de prata, né? Senão imagina a pessoa subindo nos postes para roubar, né, os fusíveis lá, né? Imagina, porque é de prata. Mas há uma grande condutividade. O que, que é? Aquela energia que precisa ser colocada. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Essa condutividade, ela vai conduzir a palavra de Deus, a bênção de Deus. Agora, você pode também ter muita resistência à palavra de Deus. Aquilo que Deus fala, aí o que, que acontece? Não flui. Quanto menos resistência temos à palavra de Deus, mais fluímos nos dons do Espírito. Fluímos no amor, fluímos em nossa vocação. Quanto menos resistência você tem à palavra de Deus. Deus falou algo com você, faz. Aí você fala, mas quem sou eu para fazer? Quem sou eu para fazer isso que Deus está falando? Quem aqui Deus te chamou para algo? E você está pensando aqui, como que Deus vai me usar para fazer isso aqui, porque você não se acha capaz? Levanta a mão. Aí, ó. Mas se Deus te chamou para algo, como que você está falando que você não é capaz? É o que eu estou falando dos discípulos aqui. Você é esse fusível. Ah, mas eu sou tão pequeno. Gente, é muito pequeno o fusível. Eu devia ter trazido um, né, Robinho? Tem no bolso aí, Robinho? Não sei não. Brincadeira. Mas deve ter na mesa de som, que tudo tem um fusível. Mas é tão pequenininho o fiozinho. E você é pequenininho. Mas se a sua condutividade estiver boa, se você não estiver resistente à palavra de Deus, você vai fluir no amor de Deus, nos dons do Espírito Santo. Aí. Nós não temos ideia do poder que há sobre as nossas vidas. Você não entendeu ainda. Porque o dia que você entender, vai ser algo incrível. Você vai fluir. Sabe, o texto diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher com o Espírito. Deixai-vos encher com o Espírito. Deus já te escolheu, mas tem um monte de coisa enchendo a sua vida. Por isso que não está essa condutividade boa. Deixai-vos encher com o Espírito. E eu vou fazer uma pergunta para você. O que te deixa cheio do Espírito Santo? Vai, é uma pergunta para vocês. Ó, o fusível. A energia passa. Quem está vendo o fiozinho? Quem está vendo o fiozinho dentro? Você é um fusível. O que faz você ficar cheio do Espírito Santo? Vocês vão falar agora para mim. Está aqui. O que mais? Adorar a Deus. O que mais? Oração.
A palavra. O que mais? A palavra só no domingo? Todo dia. Todo dia ouvindo a palavra. O que mais? Oi? Leitura da palavra. O que mais? Vai, gente, me ajuda aí. Quando a gente ama o próximo. Opa. O que mais? Vai lá, Bárbara. Você está querendo falar? Não está, não? O que mais? Nosso secreto. O que mais? A presença de Deus. Mas como que nós buscamos a presença? Louvando, olha. Orando, jejum. Lendo isso. Estão discutindo aqui, gente. O negócio está feio aqui. Vamos lá. O que mais? Oi? Renúncias. Aquele que não abandonar pai, mãe, tudo. Quer dizer, está falando de você deixar coisas. Deus tem algo tão incrível para você, que assim, não tem jeito sem revelação de você entender isso. Sem revelação de Deus de entender isso. Deus tem algo tão incrível para você, só que você vai só ver isso a hora que você estiver no reino. Parece, eu fiquei pensando nesse texto, parece que tem duas torneiras aqui. Deixai-vos encher com o Espírito. Tem uma aqui e uma aqui. Aqui está a briga, aqui está a confusão, aqui está a torneira da embriaguez, aqui está a torneira do vício, aqui está a torneira do cigarro eletrônico, aqui está a torneira do... Pensou que eu não ia falar, né? Aqui está a torneira das drogas. Qual a dissolução? Aqui está a torneira do sexo inapropriado, fora do casamento. A dissolução. Não foi para isso que Deus criou. Aqui está a torneira de ser cheio do Espírito Santo. Leitura da palavra, comunhão com os irmãos, adoração, renúncia. O Anésio pregou algumas semanas atrás, você quer estar certo, você quer ter paz. Tem hora que você está certo, mas para que aquela confusão? Você deixa para lá. Né? Gente, eu era um briguento de primeira. Quem aqui é briguento? Eu também era. Na época que Deus resolveu tratar isso comigo, gente do céu, deu trabalho para mim. E eu já falei algumas pregações aqui. O Anésio me confrontou com isso, eu queria bater nele. Vontade de socar esse baixinho. Não. Eu estou terminando. Eu já entrei nos meus conselhos pastorais. Tem duas torneiras. Qual que você vai se alimentar? Aí eu falo para você, a palavra diz assim que não pode uma pessoa estar fluindo da vida dela duas fontes. Uma água ruim e uma água boa. Não dá, ou é uma ou é outra. No que você está se alimentando? Então, eu quero mais de Deus. Você tem que provar dessa torneira aqui. Romanos 12, versículo 2, 1 e 2, diz assim no final do versículo, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Fala para a pessoa do lado, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Não dá, porque se eu perguntar para você, você acredita nisso, você vai falar, amém? Agora, dentro de você, com as atitudes que você tem na sua vida, responde para você mesmo. Você acredita que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? Não precisa responder para mim. É para você que você precisa responder. Porque se você tem certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e você está tomando dessa água aqui? Não, é uma pergunta. Não sei. Alguns já falam, não, de jeito nenhum. Mas, se você tem certeza, se você tem Jesus no teu coração, você ama Jesus, você sabe que Ele tem o melhor para você, a vontade dEle é excelente, e você vai andar por um outro caminho,
o texto continua, eu estou falando o texto de trás para frente. O texto fala assim que para isso, para experimentar essa vontade, esse desejo de Deus, esse sonho de Deus, esses planos de Deus, viver esse projeto de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Como que eu renovo a minha mente? Através da palavra de Deus. É falando para mim mesmo. Como que eu falo? Quando eu estou lendo as Escrituras, quando eu estou adorando, quando eu estou pensando em Deus, quando eu estou pensando nas coisas de Deus, quando eu estou fazendo as coisas de Deus. Quando eu estou servindo meus irmãos, quando eu estou amando, mesmo sem ter vontade de fazer aquilo, mas eu estou amando e aquilo vai mudando dentro de mim. Então, eu preciso renovar a minha mente. Trocar ali aquelas informações, porque a nossa informação da nossa natureza é machucar as pessoas, é odiar as pessoas, é o eu, é ser egoísmo, é o egoísmo, é o centro, eu estou no centro, e o evangelho não é eu no centro, é quem no centro? Deus, Jesus no centro. Só que para nós o mais difícil é você tirar você do centro e colocar e falar, Deus entra no centro. Porque aí você abre mão de tudo. Você abre mão de convicções. Não, eu penso desse jeito. Espera aí, mas a palavra de Deus não pensa assim. Aí você começa a inventar artifícios. Não. Há uma outra interpretação. Você está vendo o que está escrito na palavra. Você já leu, você entendeu. Agora você está querendo achar uma desculpa. Então, o que mudou na vida daqueles discípulos, de falar assim, não, eu vou viver essas coisas que Deus tem para mim. Porque Deus te chamou. E Deus te chamou com tanto amor que Ele te chamou e colocou, e esse texto não é só para os apóstolos. Essa vontade boa, perfeita e agradável, essa vida, é para você. Eu vejo que o texto continua e fala assim que nós não devemos nos amoldar, nós não devemos tomar a forma do mundo. E tem muito cristão que quer tomar a forma do mundo. Não tem sentido. Eu preciso ter os princípios de Deus na minha vida, para que eu possa experimentar essas coisas. E o texto fala assim, mas nós devemos nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você se colocar no sacrifício. O que é isso? É o subir no monte. O que é isso que você está falando, Lourdes? É como Moisés falou. Moisés falou assim, Deus falou assim, quem subir do monte vai morrer. Moisés falou o quê? Eu quero, porque lá eu vou te ver. Eu vou morrer para mim mesmo, mas eu vou nascer para o Senhor. Isso é a cruz. Você morre para você. Isso é evangelho. Você nasce agora uma nova criatura. Está na hora de os filhos maduros de Deus sejam revelados. Eu já falei isso alguns domingos atrás aqui. Pré-adolescentes cheios do Espírito Santo. Por que você está falando pré-adolescente? Aqui só tem adolescente. Quem aqui tem 11 anos de idade? Aí tem gente aqui, ó. Não, quem mais? 12. Aonde? Legal. 12 mais aqui? Aqui. Se você está me ouvindo e você está aqui, ouça essas palavras. É um tempo de pré-adolescentes, de vocês, e na hora que eu estava pensando nessa mensagem, eu pensei em vocês, que estariam aqui. Eu não tenho idade. Tem sim, você está aqui ouvindo. Você está aqui, Deus está falando com você. É um tempo de pré-adolescentes serem cheios do Espírito Santo de Deus. É um tempo de adolescentes. Quem é que tem aqui de 13 a 16 anos de idade? 13 a 16? Marcelino, não levanta a mão. 13 a 16. É tempo de adolescentes serem cheios do Espírito Santo. Eu sei que, gente, de vez em quando eu estudo bastante sobre a adolescência. Eu sei que muito ainda do juízo do adolescente não está formado ainda, vamos dizer assim. É verdade. O córtex, que é a parte que define o que é certo, o que é errado,
Não está totalmente formado. Vai se formar na juventude. Pode estudar isso aí. Só que eu acredito, você cheio do Espírito Santo, você vai ter discernimento. Quem diz amém aí? Ah, não tá, mas eu sei. Porque eu não ando pelo aquilo que eu sinto, eu ando pelos princípios da palavra de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser mais sábio do que os seus mestres. Amém ou não? Jovens mais adultos. Eu falei, acabou ficando um pouquinho, mas adolescentes até 18 anos. Mas eu vou chamar você de jovem. Jovem, cheio do Espírito Santo de idade. Você que tem de 18 para frente, até 20 alguma coisinha. Sejam cheios do Espírito Santo. Adultos, jovens adultos. De repente você tem mais de 25 anos de idade. Né, Val? Né? Sejam cheios do Espírito Santo. Não podia perder, né, Val? Seja cheio do Espírito Santo. Meninas, sejam cheias do Espírito Santo. Vai ter muita tentação, aí entra nos conselhos pastorais. O tempo todo vai ter. Muitos falam que o mundo está mais difícil. Ah, está muito... Gente, eu já fui adolescente. Não parece, mas eu já fui adolescente. Você tem que lutar contra. Ah, mas é difícil. Quem falou que ia ser fácil? Jesus falou que nós iríamos ser colocados como ovelhas no meio de lobo. Como é que é a ovelha no meio de lobo? Olha o tamanho do seu dente, meu. Ó. Seja cheio do Espírito Santo. Jesus teve cara a cara com o capeta, com o diabo, e ele venceu o diabo através da palavra de Deus. Através da palavra, o diabo falava uma coisa e falou: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Nós precisamos de meninos, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo. Escolha ser cheio do Espírito Santo. A unção tem preço. Eu sei que talvez você esteja aqui, ah, mas eu preciso fazer algo. Realmente você precisa fazer algo. Há lugares que você vai servir o Senhor, que pode ser que não seja aqui, no meio da galera, pode ser que seja na sua escola. Mas eu queria falar que a sua casa está precisando de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe por que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vivemos em amor? Porque ser cheio do Espírito Santo não é ficar, não é só isso. É viver em amor. Porque o Espírito Santo é cheio de amor. Se você for estudar ali o Espírito Santo, você vai ver que o ponto central dele é o Espírito de Deus. E Deus é amor. Não tem jeito de um jovem, de um adolescente falar: ah, eu estou cheio do Espírito Santo, vim aqui adorar, e chegar em casa ser brigar com o pai, brigar com a mãe, ser mal criado. Não dá. Isso tem que mudar. Tem que ser servo. Tem que servir as pessoas. Porque o problema é que o mundo fala que quem é servo é bobo. Não é assim, não? Eu vou ser bobo? Eu vou servir. Eu vou ser como Jesus. Jesus era mestre. E ele servia as pessoas. Vivendo em amor. Sendo luz. E começando dentro da sua casa. Vivendo amor. Sendo luz ali na escola. Vivendo em amor e sendo luz no trabalho. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo conduzem o amor de Deus. O texto diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher com o Espírito. Se embriagar com vinho é pecado? É. Não estar cheio do Espírito Santo também é pecado. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. O pecado é você errar o alvo.
pecado é você estar no lugar errado. O pecado é você estar fazendo a coisa errada. Isso é o pecado. E se você não está cheio do Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Porque você vai expressar o amor de Deus. Você vai conduzir, você vai ser... Cadê o carinha? Ah, tá aqui. Você vai ser o fusível. Oh, glória. Você vai ser o fusível. O alto poder de Deus vai entrar na sua vida, passar por você. Você sabe o que eu gosto disso aqui? Que se você é o fusível, primeiro o poder de Deus passa por quem? Por nós. Para tocar outras pessoas. A cura, quando você ora por uma pessoa ser curada, ela passa por quem? Primeiro, por nós. Vem a banda para cá. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós desejamos mais de Deus. Nós desejamos mais do Espírito Santo de Deus. Fica de pé comigo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, venha Deus. Sabe, agora você pode deixar o Espírito te encher, porque a palavra diz assim: deixai-vos encher com o Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, cantando ao Senhor hinos e cânticos espirituais, louvando e sendo grato a Deus por tudo. O texto continua, fala assim, sendo obediente aos pais, amando a esposa, amando o marido. O texto continua, sendo bons empregados, sendo bons servos. O texto continua, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Mas hoje aqui você pode ser cheio do Espírito Santo. Talvez você não pule, não saia correndo, não dê um giro. Mas você sabe que o Espírito te encheu hoje aqui. Se você estiver sedento de Deus, eu não conheço ninguém, gente. Eu nunca conheci ninguém. Eu tenho aí mais de 35 anos de convertido. Eu não conheço ninguém que foi buscar Deus e Deus não se revelou para ele. Em todas as escrituras diz que todas as promessas que Deus tem para nós, Ele tem o sim e o amém. Se você buscá-lo hoje aqui de todo o teu coração, Ele vai se manifestar em você. E se você na semana continuar buscando, no teu secreto, pela manhã, colocando uma adoração e cantando a Deus, Ele vai se revelar a você. Se durante o almoço, se durante a tarde, o dia, você buscar, Ele vai se revelar a você, porque Ele deseja isso, muito mais que nós. Ele te criou para estar com Ele.